Oi, gente, como é que vocês estão? Dei uma pausa aqui nos atendimentos para bater um papinho rapidão com vocês. Uma coisa muito importante que eu gostaria de ressaltar. Vocês estão vendo que eu tenho colocado aqui sobre alertas e, inclusive, até apontando para vocês pessoas que praticam violência contra a mulher e expus também o que aconteceu comigo no último relacionamento. E muitas pessoas me mandaram na caixinha anônima de perguntas perguntas que, na verdade, me fizeram compreender como está a mentalidade das pessoas. E uma mentalidade preocupante que, ao invés de auxiliar ao despertar do que realmente está acontecendo e que precisa ser feito, na verdade, as pessoas estão com a mentalidade de tentar, na verdade, justificar as ações erradas do outro, os danos que os outros escolhem causar ao outro, tentando justificar essas atitudes com crenças espirituais, principalmente. O que a gente vê muito são linhas terapêuticas holísticas e até algumas religiões, algumas filosofias esotéricas que sempre tem uma justificativa de por que você sofreu aquele mal. Gente, não é karma, não é vida passada, não é um inimigo da sua vida passada, não é uma lição que Deus está te dando ou que o diabo está te dando. Não, não é. Até porque se fosse uma lição, todas as pessoas que já passaram por males na vida seriam pessoas super evoluídas, pessoas super inteligentes, né? Mas não, isso não acontece. Ou seja, não é algo para o seu crescimento e por isso tem que acontecer, por isso você tem que ser acometido a tal sofrimento, como por exemplo a violência doméstica. Vamos colocar o pezinho no chão, vamos lembrar de uma coisa importante? Nós estamos no Brasil, um país de muita pobreza, onde a escolaridade das pessoas é muito baixa, onde muitas famílias são disfuncionais, onde há um índice de violência muito grande em todas as áreas, tanto contra crianças, quanto assalto, quanto furto, homicídio, estupro e inclusive violência dentro de casa. Então, gente, vamos sair um pouquinho do mundo da fantasia e vamos parar de colocar limitações que não fazem nenhum sentido, tentando justificar a atitude do outro. O outro te causa dano porque ele escolhe te causar dano. Ah, mas aí sempre acontece com você a mesma situação, então você está repetindo um padrão. Repetir padrão. Muitos termos da psicologia foram usurpados para que pessoas que não têm qualificação de atuar como terapeutas acabam utilizando e até culpabilizando a vítima. A gente tem até aí uma coisa que eu detesto e passo longe, que é a constelação familiar, onde muitos processos ali de despertar da vítima é, na verdade, um mecanismo de culpabilizá-la. Então, vamos parar de colocar justificativas, porque o outro te causa dano porque ele quer, porque ele se sente nessa liberdade, porque ele se sente à vontade para fazer isso. Mas tem um pulo do gato na história, sim. Não é de tudo perdido. O que acontece quando você passa por uma situação de dificuldade, seja financeira, seja de saúde, seja de violência? Você começa a perceber que você tem que se esforçar para sair daquela situação. E aí você começa a pensar nas soluções e trabalhar para obter ferramentas necessárias para resolver esse problema, para sair dessa situação. E isso não significa que você vai aprender algo com isso. Isso também é uma escolha. Porque muitas pessoas não desenvolvem essa questão e por processos até de construção, ali na construção da sua identidade, acabaram enraizando algumas crenças limitantes, alguns padrões comportamentais e não conseguem facilmente, por si, sozinhas, obterem ferramentas para dar esse pulo do gato, para despertar para alguma coisa. E também isso não garante, tá? Que a pessoa nunca mais vai passar por aquele tipo de situação. Então a gente não pode esperar que isso só aconteceu uma vez. E também a gente pensa também que aconteceu com o vizinho, comigo jamais aconteceria isso, porque eu ia perceber no primeiro momento, e eu ia cair fora. Mas fulano foi assaltado? Mas também, né, pediu, foi andar no meio da rua meia-noite, com um salário no bolso, tava pedindo. Mesma coisa acontece com estupro também, né? O rapazinho, a menina, onde já se viu confiar num estranho, etc. Nós vivemos num país violento. E, infelizmente, temos crenças
que são enraizadas até na nossa cultura, que acabam culpabilizando as vítimas e tirando o dolo de quem foi o autor de tais atitudes criminosas. Porque a gente tem também a violência verbal, a violência psicológica, e tá todo mundo suscetível a isso, gente, tá todo mundo no mesmo barco. E não adianta a gente querer achar o porquê de que fulano fez aquilo. E em que momento que a pessoa permitiu aquilo. Por que ela não colocou limites e etc. É vivendo e aprendendo, gente. Vivendo e aprendendo. E se a gente não aprende, a gente se conforma. E quando a gente se conforma, é até uma forma de não sofrer mais. Mas não é o melhor caminho. Então é importante perceber que a situação não é positiva, que é algo destrutivo para você e buscar ferramentas para superar isso. Ou sozinho, sozinha, ou com a ajuda de algum profissional, de algum psicólogo, alguém que seja capacitado a isso. Porque também não adianta procurar uma pessoa que vai vir com essas crenças limitantes em cima de você e dizer, não, mas peraí, isso aí é karma, isso aí é inimigo de outra vida, isso aí é questão espiritual. E ó, isso aí foi magia que fizeram, isso aí é obsessor. Não, gente, não. Estamos falando de ser humano. O ser humano é extremamente complexo. A mente humana, ela é complexa. E nós temos a liberdade de escolher como nós vamos nos comportar, que atitude nós vamos tomar e o que nós vamos fazer com o que sentimos. A gente não consegue evitar de sentir certas coisas, mas a gente consegue escolher o que fazer com esse sentimento. Então, eu queria só jogar essas letras aqui para vocês entenderem que não é culpa nunca da vítima. Pode ser sim que ela não percebeu e foi dando permissão e etc, mas isso é um processo muito pessoal. Não adianta as pessoas de fora tentarem enfiar na cabeça da pessoa as crenças delas. Cada um tem a sua caminhada, cada um tem a sua história de vida e vamos nos respeitar para que consigamos respeitar o outro em seus processos. Não sabe como ajudar? Não atrapalhe. Preste atenção.